Muito bem, sejam bem-vindos a essa novo vídeo, nossa nova aula. Vamos dando continuidade aqui ao assunto que nós já estávamos tratando anteriormente para pegar o gancho, né, que foi deixado na última aula. E a graça, para depois entrarmos na graça, né, como ordem natural e graça como a ordem sobrenatural. Nós temos então que entender, fazendo um breve resumo aqui, que o Concílio de Trento define a graça então como um dom criado. Esse dom criado seria mais ou menos o quê? Um hábito que a justificação divina infunde na alma, né, do homem, modificando a sua condição de ser, né? O que significa essa condição de ser? Significaria dizer assim que o homem ele nasce corrompido pelo pecado, então a graça de Deus seria capaz de mudar essa condição do homem de pecador, dando a possibilidade a ele de alcançar sim a vida divina, de alcançar sim uma comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, de ser santo. Trento ele procura combater a ideia protestante, né, que dizia que na verdade a graça é a não imputação do pecado da parte de Deus. Ou seja, o homem pode receber até um perdão de Deus, porém ele continua sempre com a sua condição pecadora, com a sua natureza corrompida. Ele não seria, digamos, totalmente limpo, mesmo que ele recebesse o batismo, mesmo que ele recebesse o perdão, ele continuaria sempre sendo um pecador com a natureza corrompida. Então, esta graça não modificaria o seu ser. E por isso, para os protestantes, é tão difícil eles acreditarem na santidade, já que a condição, a natureza do homem é corrompida. E então o Conselho de Trento ele combate essa ideia, dizendo não, que se a graça de Deus é infusa no homem, ele alcança sim, né, o perdão, a reparação dessa natureza, essa natureza corrompida é modificada, é transformada para alcançar a santidade, entendeu? Então é por isso que para os protestantes isso não é possível, né? Eles não acreditam na santidade justamente por isso, né? Uma natureza corrompida é sempre corrompida. Nesse caso, né, os protestantes estariam diminuindo o próprio poder de Deus, né, de purificar a natureza humana. São Tomás de Aquino ele diz, né, que o homem que não acredita, né, na reparação, digamos, nessa limpeza total da natureza humana, seria como diminuir, reduzir, violentar o próprio poder de Deus de não perdoar os pecados. Então, São Tomás de Aquino já comenta isso a respeito dessas ideologias protestantes. Mais tarde, né, surge também uma teologia modernista. Né? Essa teologia modernista, eles viam a graça como uma qualidade espiritual acrescentada ao estado natural do homem. Como, por exemplo, é igual tipo a fé, né? Que seria algo natural acrescentado ali na natureza humana. Isso, com esse pensamento, que nasce a partir do século XVI, surge-se então a hipótese da natureza pura. O que seria essa natureza pura? Seria um estado do homem sem a participação na vida divina. E essa teoria, ela hipotiza o fato de que Deus teria criado o homem e um homem livre, inteligente, sem chamá-lo, porém, à sua amizade, sem chamá-lo a uma vida ativa, participativa na vida trinitária. Ou seja, Deus teria criado o homem sem chamá-lo a uma adoção filial, a uma divinização.
Nesse caso, essa ideia aí, ela foi pensada para garantir a questão da gratuidade da graça, né, da garantia absoluta gratuidade da graça, enquanto não tirada da natureza humana. E esse pensamento moderno se assemelha muito ao pensamento quando considera o homem só no seu estado secularizado, ou seja, quando considera o homem como desligado de qualquer vínculo com Deus. Praticamente essa ideia levou, essa tese levou à ideia ao surgimento na história humana de dois tipos de ordem, né? Uma ordem natural e uma ordem sobrenatural. O que seria essa ordem natural? Que na verdade, esse pensamento modernista, né, disse, na realidade, né, no real, existem duas ordens, né? A natural e a sobrenatural. E o que seria essa ordem natural? A ordem natural, nós podemos pensar, são as coisas criadas. As coisas criadas que pertencem à ordem natural, elas foram feitas para garantir ao homem, né, um bem, né, e por meio desse bem, né, bem-estar, né, uma vida, né, por meio disso aí, conduzi-lo a Deus, né, levá-lo a Deus. Não é igual aquele caso assim do homem que se apega aos bens materiais. É daqui que vem essa ideia aí do homem ser avarento, do homem ser apegado aos bens materiais, porque ele passa a inverter as coisas, né? A ordem natural é para levá-lo à ordem sobrenatural. E ele faz o contrário, né? Às vezes, na maioria das vezes, ele deixa as coisas sobrenaturais, celestes, para se apegar às coisas criadas, para ter o seu coração apegado às coisas criadas. Então ele acaba esquecendo da ordem sobrenatural, que é a mesma coisa da ordem da graça ou ordem da salvação. Então, o que nós temos aqui é uma inversão de valores, já que não é mais possível, né, ao homem cultivar essa ordem da salvação como seu primeiro passo, como sua prioridade. E aí o que acontece? A ordem da graça, ao invés de prevalecer na vida do homem, o que vai prevalecer são os bens, são as criaturas, são as suas atividades, até a própria família. Daí você pode notar na nossa sociedade de hoje o porquê das pessoas amarem mais os animais, o porquê das pessoas, né, considerarem mais a vida de um animal, né, como mais importante do que considerar a vida de uma criança, a vida de um pobre, hoje na nossa sociedade. Por que é que se chama mais a um pet, né, de filho, e se tem mais amor a um cachorrinho, a um gato, do que a uma criança, né? Porque essa inversão da ordem, da ordem na realidade, acabou tomando de conta da vida dos homens, né? Então, eles deixam de lado a ordem da graça, a ordem da salvação, para colocar como prioridade a sua ordem criada, né? Então, não estou dizendo que nós devemos descartar, menosprezar, né, a ordem criada, os animais, mas o que nós temos aqui é colocar como prioridade, né, tudo isso aí que vem da ordem criada. Então, isso que acontece porque o homem ele passa a acreditar, depois dessa teologia, né, moderna, que a graça
E também por influência do protestantismo, a graça ela pode ser não tão interessante ou pode ser, então tanto faz. É aquela indiferença às coisas de Deus que nós vemos muitos hoje. Então, se você, por exemplo, eu trabalho na igreja, mas eu faço bem o meu serviço na igreja, eu faço com o propósito de que este serviço me leve a Deus, ou eu faço este serviço porque eu quero aparecer. Então, ou eu faço assim por fazer, né? Então tem que analisar bem para que você depois não pense que o que você faz está agradando mais a Deus ou mais a você, né? Ou não pense que depois isso tudo também não será levado em consideração, né? Então, para termos a certeza, né, que essa ordem criada e essa ordem da graça não são separadas, ou seja, não são duas realidades, mas é uma só que nos deve conduzir para Deus, vamos pensar que todo homem é um ser sociável. Né? Todo homem ele tem a necessidade de estar em sociedade. E como ele tem a necessidade de estar em sociedade, ele precisa do outro. Assim também acontece, por exemplo, na igreja, né? O sacerdote precisa dos leigos, tem a necessidade dos leigos que o ajude na administração das coisas ali na paróquia. Então, nós, como seres sociáveis, temos a necessidade do outro, assim como eu tenho necessidade da graça de Deus para me santificar, para caminhar no caminho de virtude. E assim também acontece na ordem da graça, na ordem natural. O homem vive em grupos, o homem ele tem essa necessidade, né, de ter uma família ou de viver em família, assim como o mendigo. Uma pessoa que está pedindo esmola, ela tem necessidade que o outro a ajude naquela necessidade dela. Assim também somos cada um de nós. E nessa ordem natural, né, nós podemos ver que uma coisa está ligada à outra. Não são duas realidades separadas, né? Como eu já disse, né? A ordem natural tem que te conduzir a Deus, tem que te levar à ordem da salvação. E nesse sentido aí, para termos uma certeza de que não podemos ser uma ilha, não podemos viver isolados, que temos sim a necessidade do outro, basta pensar, por exemplo, na sua família, nos grupos paroquiais, nos grupos de amigos, né, no próprio país. Nós vivemos em família, uma família que vive em um determinado lugar, que vive em um país, e esse país está em um continente. Então, por natureza, nós somos seres sociáveis, né? Somos criados, né, para sermos também dependentes um do outro, assim como espiritualmente eu sou dependente da graça de Deus. Então, na ordem sobrenatural acontece a mesma coisa. O próprio Cristo, por exemplo, quis que os seus discípulos, né, o acompanhassem. O próprio Cristo quis ter a sua família, né, a família ali dos seus discípulos. Quis que os seus discípulos estivessem em um local, né, e quis que esse local fosse a igreja. Então, é na igreja que nós encontramos realmente a graça. A igreja é a dispensadora dessas graças que Deus quer nos dar. Daqui entra a questão da vida espiritual, da espiritualidade, que nós vamos ver já já. Então, a igreja diz, né, é guardiã, né, guardiã de tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, né?
E aqui, né, vocês podem perceber que assim como existe a ordem natural, né, a ordem e a ordem sobrenatural, existe também a ordem do mundo, né, as coisas do mundo, e a ordem sobrenatural que podemos sintetizar na imagem da igreja, né? Então nós temos também outro contrastes, né? A igreja, né, e o mundo, né? Aquilo que a igreja nos ensina e aquilo que o mundo nos ensina. Então a igreja, né, ela é aquela guardiã que defende a sua fé, defende a ovelha de Cristo, enquanto que o mundo, a cidade, ele está ali, às vezes construindo leis para combater a igreja, às vezes querendo a todo custo estar na vida, ser mais presente, ter prioridade na vida do homem. Então é o que acontece também quando nós deixamos-nos levar, né, interiormente pelas coisas do mundo, né? Então, de certa forma, essas duas ordens, né, natural e sobrenatural, estão em embate invisível e visível, né? Porque aí você pode ver, o invisível é essa questão espiritual interna, né, na qual está em jogo a minha vida espiritual. E a visível é este embate entre a igreja e a cidade, a igreja e o mundo, né, que nos aponta a direção para a reta via, para o caminho do céu, e enquanto da outra parte está lá o mundo dizendo, né, não é isso, é aquilo, outro, tal. Então, o homem ele tem que se decidir. Ou ele está com Deus, ou ele está com o pé na igreja, ou ele está com o pé no mundo. Ele não pode se deixar levar pelas coisas, né, que, como diz Jesus, que o afasta da vida da graça. Então, é bom termos, só para concluir essa questão aqui das duas ordens, a ordem natural e a ordem sobrenatural, é bom, né, que nós tenhamos cuidado para não reduzir, né, reduzir a ordem da graça a simples simpatias ou empatias, porque acontece muitas vezes dentro da igreja. Por exemplo, quando um sacerdote celebra os sacramentos, às vezes a gente quer, eu gosto mais de padre fulano de tal porque ele é melhor. Ou não, eu não gosto daquele padre ali porque não celebra bem. Então temos que ter cuidado para não estar reduzindo a ordem da graça a ordem natural, a ordem daquilo que eu gosto, daquilo que o mundo quer que eu goste, daquilo da ideia que o mundo diz que é e que deve ser, né, na minha vida, daquilo que o mundo dita, em resumo. Por quê? Porque se você se deixa levar pela mentalidade, pelas regras do mundo, você acaba por reduzir realmente a ordem da graça a uma ordem natural. Dá mais valor àquilo que a ordem natural, as coisas criadas ditam, do que aquelas coisas incriadas, digamos assim, o mundo da graça, a ordem da salvação, da graça dita. Então é importante que você tire da tua vida, que te impede de crescer na vida de santidade, que te impede de ver as coisas de Deus como elas devem ser vistas, da tua vida, da tua existência, de modo que se um sacerdote celebra um sacramento, a graça está presente da mesma forma, porque a graça, ela acontece independentemente se o padre é santo, ou é mais santo, ou é menos santo. Ela depende de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, a ação, a graça, a eficácia desta graça depende, né, de nosso Senhor, né, e da disponibilidade do homem, né, também. E desde já é bom
ter presente que hoje, no nosso mundo, na nossa sociedade, né, tem se imperado um subjetivismo. Né? O que seria esse subjetivismo? Seria tipo que um orgulho que impede a ação da graça de me transformar, de transformar o homem. Esse subjetivismo é perigoso, porque às vezes eu troco, né, a finalidade das coisas. Né? Eu troco, às vezes eu quero colocar como fim último aquilo que me agrada, ao invés de ser as minhas ações que agradam, que devem agradar a Deus. Né? Então, é bom lembrar que a finalidade da criação consiste no anúncio da glória extrínseca de Deus e não da glória da criatura. Por isso que nós temos hoje essa inversão de valores, né? Onde o próprio animal é mais honrado do que a própria vida humana. Então, lembremos que a encarnação de Cristo nos faz participantes, né, dessa natureza divina. E dessa forma, né, assim nós podemos concluir que porque Cristo se encarnou no mundo e nos mostrou que a vida da graça é superior, muito superior à vida daqui humana, à vida nesse criado, que nós devemos fazer sempre nossa escolha por viver, por estar sempre na graça de nosso Senhor. Então, pela encarnação do Senhor, ele já demonstrou isso, né? Que não são duas realidades separadas, mas a realidade, a ordem natural, ela deve nos conduzir para a ordem da graça, para o céu, deve nos acompanhar para o céu e não deve ser a nossa finalidade. Então, espero que vocês tenham compreendido um pouco isso, porque é o que vai nos fazer entrar no nosso próximo assunto, que é como é que a graça ela está presente dentro da nossa vida espiritual, como é que que ela atua, né, na nossa vida. Então, nós veremos a graça e as graças de Cristo. Até a próxima.